Boa noite, pessoal. Tudo de bom com vocês? Que bom que estamos de novo de volta aí com o nosso trabalho, nossa comunicação, né? E hoje, em especial, não poderia deixar de passar, porque hoje é dia do amigo, né? Então, a gente tem muito que agradecer a Deus por tantas pessoas que a gente tem a oportunidade de conhecer. E se a gente for enumerar aqui, a gente vai acabar sendo injusta com uns, né? E com outros também. Então, a gente, ao longo da vida, vai somando, né, no nosso celeiro, né, dessa riqueza de pessoas que a gente vai tendo a oportunidade de conhecer, de aprender, e ao longo da história a gente vai construindo amigos, né? Então eu relacionei aqui, e antes de eu falar com as pessoas, eu tenho que me apresentar, porque tem amigos também que eu vou conhecer hoje que não me conhecem ainda. O meu nome é Carmen Gonçalves, eu sou coach motivacional, em especial treinadora de esperança, e escolhi essa profissão porque ela faz bem para mim e ela também faz bem, com certeza, para muitas pessoas, muitos amigos que eu conquistei através do meu trabalho, amigos que eu conheço e amigos que eu não conheço. E hoje eu vim aqui cumprimentar todos vocês, a mim também, por esse dia, né, que a gente sabe que é um dia mais para comércio, mas mesmo sendo para comércio, é bom de ser lembrado, né? É bom de receber um oi de um amigo, né? E a gente parar e refletir um pouquinho nas pessoas que passaram pela nossa vida, que às vezes não sabe nem a importância que tem. Tem muita gente que passa pela nossa vida e ela não tem nem noção a importância, o diferencial que elas fizeram ao longo da nossa estrada, né? Então vamos aqui, olha, eu relacionei aqui. Nós temos vários tipos de amigos, tá? Nós temos os amigos de perto, nós temos os amigos de longe, nós temos aqueles amigos constantes que estão no dia a dia, né? Eles sabem de todos os capítulos e episódios da nossa vida. Nós temos aqueles amigos que só aparecem sempre que necessário. Parece um anjo, né? Que ele vem com a providência. E tem aqueles amigos que são silenciosos, mas eles nunca nos esquecem. Eles podem estar do outro lado do mundo, do outro lado do horizonte, mas eles nunca nos esquecem por uma palavra, por um gesto. Nós temos também os amigos que, ainda que não nos enxerguem, ainda que eles não enxerguem mais por alguma deficiência física, mas eles reconhecem a nossa voz em qualquer lugar. Nós temos os amigos que nos fazem sorrir, aqueles que nos fazem ser criança, né? Aqueles que a gente não tem nenhum tipo de constrangimento de achar que está sendo boba ou fora do tempo para se divertir, né? Eu tenho muitos amigos dessa linha. E eu tenho muitos amigos também que eles me apontam o caminho por onde eu devo andar. São outros anjos, né? No resumo, todos eles são anjos, né? Somos anjos, uns na vida dos outros. Porque nós precisamos de todas as pessoas, embora a gente dependa única e exclusivamente de Deus. Amigos que não sabem o tamanho da gratidão que a gente tem por eles. Tem amigos que não sabem. Talvez a gente não saiba nem se expressar para poder dizer para eles o quanto nós somos gratos a eles por algum episódio da nossa vida, né? E temos os amigos dos amigos. Sabe aquele amigo do amigo? O amigo que tanto ouviu falar de você, ele acaba gostando de você? Então, eu também tenho esses amigos dos amigos, né? Tem os amigos desconhecidos e tem esses amigos que eu estou conhecendo hoje. E essa infinidade de modelos de amigos, eu quero deixar um grande beijo, um grande abraço e pedir a Deus que nos conserve sempre assim, que é muito prazeroso ter um amigo. É muito bom a gente lembrar de alguém, é muito bom ser lembrado, né? E a lembrança de um amigo, ele vem acompanhado de uma expressão de gratidão. E isso é muito bom para todos nós. E aqueles que ainda não me conhecem, eu vim apresentar aqui o meu trabalho, que a minha proposta de trabalho é que você descubra que você tem capacidade de ter vida própria. Essa é a finalidade do meu trabalho. Eu tenho um canal motivacional onde eu ajudo pessoas a elas se estimularem a prosseguir na sua jornada e elas descubram o valor que elas têm, a capacidade que elas têm para que elas tenham vida própria, para que elas sejam independentes e possam multiplicar e façam parte desse projeto de transformação de vidas no seu dia a dia, porque nos dias de hoje, você há de convir que nós encontramos muitas pessoas desorientadas, tem muitas pessoas sem rumo, tem muitas pessoas sem direção,
em todas as áreas da sua vida, né? Então, quando a pessoa ela descobre quem ela é, o que ela pode ser, do que ela é capaz, a utilidade que ela tem nesse contexto, né, do mundo, ela passa a ter mais tranquilidade. Tendo mais tranquilidade, ela tem mais saúde. Porque a razão das doenças é em função, muitas das vezes, por causa da desarmonia no estado físico da pessoa, né? Então, esse dia a dia tranquilo, mais objetivo, consciente do que as coisas que elas podem vir a acontecer ou que estão acontecendo, não tira o ser humano do prumo, né? E o desejo que eu tenho é que cada um, na medida do possível, a gente não pode transformar o mundo, mas nós somos, eu e outros profissionais, nós somos como assim, um beija-flor. A gente vai com uma gotinha d'água, uma gotinha, uma palavra para poder minimizar esse incêndio que está acontecendo em todo o planeta, né? E para que também o seu palco seja aonde você estiver. Aonde eu estou, ali é o meu palco. Aonde você estiver, pode ser o seu palco, onde você pode fazer a sua apresentação, onde a sua palestra, a sua plateia pode ser o seu próximo. Aquela pessoa no transporte público ou não, ou no trânsito, no engarrafamento, que você pode dar uma palavra assim positiva para neutralizar o estresse. Então, em todo tempo, há uma oportunidade da gente expressar uma palavra de tranquilidade para a gente abafar, neutralizar as tensões do dia a dia, né? E que os seus aplausos, os meus aplausos, sejam o resultado do meu trabalho. O resultado do meu trabalho é o aplauso que eu recebo para a glória de Deus, tá bom? Então, por isso que nós não devemos nos paralisar, a gente não deve se paralisar pelas más notícias, pelos acontecimentos, pelas circunstâncias que a gente vem sendo envolvida, na nossa própria vida pessoal, na nossa vida no cotidiano, no dia a dia, sabe? Você ouve notícias pela mídia, você vai no médico, você sabe de um diagnóstico médico, mas que você não venha ter isso como o último capítulo, o último episódio da sua vida. Então, que você encontre forças para você prosseguir, encontre forças para que você possa reagir, não conversando com seus maus pensamentos. Porque os seus maus pensamentos, os meus maus pensamentos, são os nossos principais inimigos. Os principais inimigos de nós mesmos somos nós mesmos. Nós mesmos é que somos nossos próprios inimigos. Porque os maus pensamentos, eles vêm, se você para e conversa, você mesmo pergunta, você mesmo responde, ali surge uma história, ali surge uma situação que vai te gerar uma emoção, naturalmente, e que vai te trazer muito transtorno. Então, o tema do dia de hoje, o dia do amigo, qual é o tema de hoje que eu escolhi? É assim, imagine o invisível para que você possa ver o impossível acontecer. Então, essa aqui é a minha marca registrada. Imagine o invisível, você trabalhar com a sua imaginação. Imagine o invisível para que você possa ver o impossível acontecer. Se você não imaginar o invisível, o impossível ele pode não acontecer, e se acontecer, você não pode não se dar conta que aquilo ali já é resposta de coisas que você já busca há muitos e muitos tempos, entendeu? Então, a gente vem por aí desenvolvendo algumas coisas que, para que você tenha a plena convicção, de que você está em crescimento. Eu estou em crescimento, sabe? Então, nós estamos em pleno crescimento em todo o tempo, em tempo de transformação. E, para isso, você tem que estar consciente de que as coisas que acontecem no dia a dia da gente, nas pessoas que estão circulando nossas vidas, as pessoas que fazem parte do histórico da nossa vida, as situações elas são mutáveis, elas são passageiras, elas podem ser não tão somente contornadas, mas elas podem ser transformadas. E sempre você tem pensando que a história não acaba hoje, nem aqui, nem agora. Porque hoje, no dia de hoje, esse dia, ele teve que ser melhor do que ontem. E o de amanhã, porque nós já estamos no final já da tarde, o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Então, por aí a gente vai trabalhando esse crescimento com esse pensamento para que você possa ter
um oxigênio, para que você possa ter um alívio que a farmácia não vende, para que você possa ter um refrigério que talvez o médico não tenha condições de te dar, porque ele está sobrecarregado de pessoas problemáticas. Então, aí a gente vai trabalhando na medida do possível, na medida que a gente pode dar alguma coisa para alguém, que uma pessoa só pode dar o que ela tem. Então, se eu tenho coisa boa, eu posso te dar uma coisa boa. Se você tem uma coisa boa, você pode dar para o seu próximo também, tá? Então, você compreendendo que nada nasce completo, eu não nasci completa, eu não nasci na trajetória da minha vida, eu não fui uma pessoa equilibrada emocionalmente, eu fui uma pessoa insegura, eu fui uma pessoa que me transtornava, eu fui uma pessoa medrosa, extremamente ansiosa. Ao longo da vida, as coisas foram acontecendo, eu tive muita ajuda profissional e espiritual também, e compreendi também que uma árvore, ela não nasce pronta, não é? Ela não nasce aquele arvoredo grande dando fruto, ele não nasce, ele vem de uma semente que ele passa por todo um processo, né? E assim somos nós também. Nós passamos por um processo de crescimento. É pena que quando a gente chega nessa maturidade, a gente já perdeu algum tempo, né? Mas enquanto a gente está por aqui, ainda dá tempo de desfrutar de muita coisa, que eu sempre falo, né? Então, esse caso de transformação de mente, a gente sempre trabalha na transformação de mente. Então, se a gente vê que uma árvore ela não nasce pronta, não é? E que tudo que acontece na vida, nós temos a capacidade de nos reinventarmos, né? Desde que a gente não procrastine aquilo que tem que ser feito, você tem a oportunidade, você tem a capacidade de se reinventar, sabe, vencendo todos os seus obstáculos, você tem condições também de construir uma nova trajetória na sua vida. Então, esse é o recado. Esse é o recado de você começar a imaginar o invisível para você poder ver o impossível acontecer, né? E a partir daí você vai poder ver essas coisas todas, essas maravilhas. Tem dia que você pode levantar meio down, meio chateado, sem saber nem porquê, nem explicação. Você olha e você tem saúde, tem comida, não sei o quê, você tem tudo, mas mesmo assim você não está legal. Não se assuste que isso também acontece com as pessoas milionárias, tá? As pessoas que têm tudo, muitas das vezes elas também elas acordam com essa insatisfação. Insatisfação é um vácuo que existe dentro do ser humano, que ele só é preenchido com o exercício, com a parte espiritual, mas que você exercitando isso, você tendo conhecimento do que está acontecendo, você não é pego de surpresa, você sabe qual é o antídoto, você vai saber qual é o remédio, você vai saber qual é a atitude que você tem que proceder para que toda aquela situação ela seja amenizada, tá? E nós temos que aprender a jogar esse game da vida, esse game do nosso ser, esse combo de 3 seres em um só, né? Que é corpo, alma e espírito, é um game. E se a gente não souber, a gente pensa que viver é a pior coisa que um ser humano podia receber, e não é. A vida é um grande presente que Deus nos deu. Só que a gente não tem cartilha para ensinar. Não tem um livro para ensinar como é que a gente vai viver. Por quê? Porque cada um tem a sua vida, cada um tem a sua formação, cada um tem um ensinamento, cada um tem um histórico, né? Então, hoje em dia, a gente vai encontrar muitas palestras de autoajuda, como eu escolhi isso por profissão. E daí eu vou ajudando outras pessoas e vou sendo ajudada também. Então, o primeiro passo qual é? Aproveitando as coisas mais simples, as coisas mais simples. O problema ele pode ser do tamanho de um bonde, né? Como se dizia antigamente. Muitas das vezes nós é que arrumamos esses problemas. Nunca esqueça disso, né? Muitas das vezes os problemas que nós, às vezes, encontramos, somos nós mesmos que arrumamos. Mas se você tomar uma decisão de mudar a sua mente, mudar o seu padrão de comportamento, você vai poder cantar ou falar como Roberto Carlos falou, né? De hoje em diante, eu vou modificar o meu modo de vida. Então é isso, Roberto Carlos escreveu, não sei nem se foi ele, mas estou dizendo que foi ele. Ele falou na canção que de hoje em diante ele iria modificar o seu modo de vida. E assim é que cada um de nós temos que ter, para que nós possamos ter uma vida mais saudável, uma vida mais prazerosa, uma vida com mais qualidade, conteúdo, para dizer que valeu a pena existir. Então, nós temos que mudar o nosso modo de vida, né? Aplicar esse raciocínio em tudo no nosso dia a dia, que está desajustado, para que ele se ajuste, tá? E procurando sempre o caminho
do rio que ele corre para o mar. O que é procurar o caminho do rio que corre para o mar? Procurar arrumar menos problema possível e se envolver com menos problemas possível, né? Em se tratando de renovação da mente, sabendo que tudo se renova na natureza, as demais coisas físicas também, a natureza se renova, as coisas físicas se renovam. Os móveis da nossa casa tem que se renovar, o guarda-vestido tem que ser renovado, né? Então tudo a gente tem que renovar, porque o tempo mesmo o tempo vai perecendo, ele vai caindo já em falta de qualidade. Então, se uma pessoa pensar que ela não precisa se renovar, que ela não precisa ser transformada, é a mesma coisa que ela dizer que ela não quer crescer. Então, muitas coisas que a pessoa carrega dentro de si, dentro da sua infância, como paradigmas, crenças limitantes, gatilhos, medos, traumas, insucesso, desamor, eles jamais poderiam ser removidos, jamais poderão ser removidos. Todas essas situações, elas só podem ser removidas com a transformação da mente. O que é a transformação da mente? Você saber como é que você vai encarar aquela situação de uma forma diferente, porque ela não vai deixar de existir. Mas o game da vida, o jogo da vida, ele vai te ensinar como é que você vai tratar essas coisas, porque tudo passa, tudo se acomoda, as coisas vão se movendo de uma forma que você não sabe explicar, mas ela se acomoda, né? E a transformação se dá através da reconstrução do nosso ser. Nós temos a responsabilidade, essa responsabilidade é minha, individualmente, é sua, de tratar da sua reconstrução, para que você possa ter um outro tipo de vida, outra qualidade de vida, você tomar atitudes, você criar sonhos, você criar metas, né? E você acreditar que tudo isso um dia vai acontecer. Por quê? Porque Roma não foi construída num só dia. Tu imagina quanto tempo não levou para construir Roma? Imagina só. E você pensando sempre nessas coisas, que você pode reconstruir a sua vida, não é trocar de problema, não. Às vezes as pessoas, elas confundem isso, entendeu? É trocar 6 por meia dúzia. Principalmente isso se dá, que eu me deparo muito, é que pessoas trocam um problema por outro problema, pensando que o segundo problema vai resolver o primeiro. Não vai dar, não vai resolver, enquanto você não souber encarar aquela situação, no sentido de você ter uma forma óbvia de viver, de ver aquilo da forma que ela tem que ser feita, tá? E também, o amanhã, outra forma de você raciocinar, que o amanhã só chega depois da noite toda ter percorrido. Então, não adianta também apressar, não adianta fazer atalho, não é? Então, é estabelecendo uma meta, um sonho, você tem um sonho. Esse sonho, você vai ter que estabelecer uma meta. E essa meta, ela sim que vai te levar à realização. A gente não pode ter um sonho e ficar assim, paralisada. Eu, por exemplo, eu tenho um sonho, como todo ser humano que se preza tem um sonho. Se eu ficar parada assim, eu vou continuar parada. Então, eu tenho um sonho que vai ser o meu foco principal. Nesse foco principal, eu vou estabelecer algumas metas, não é? E dessas metas, aí sim eu vou conquistar uma realização. Assim somos todos nós, tá? O preparo do caminho consiste em você modificar a sua estrutura psicológica. Você modificando a sua estrutura psicológica, você sim vai conseguir chegar em algum lugar. Aí eu vou dar aqui algumas sugestões que eu acho legal, sabia? Porque eu aceito muita sugestão, eu ouço muita sugestão, eu assisto muita entrevista, eu gosto muito de ver como é que as pessoas se conduzem na sua trajetória. E eu peguei o exemplo da Oprah Winfrey, peguei o exemplo da Cora Carolina, peguei o exemplo dessa cantora, da Ivete Sangalo. Então, eu vou detalhar uma por uma, olha só. Por exemplo, vou te dar uma oportunidade para você se ocupar, ao invés de você se preocupar. Como é que eu curo uma preocupação, Carmen? Como é que você vai curar uma preocupação? É você arrumando uma ocupação, que você ocupado não vai ter tempo de se preocupar. Então, você procura construir alguma coisa que vai ser boa para você. Alguma coisa que vai ser boa para você e bom para o seu semelhante. Se você conseguir construir alguma coisa que vai ser boa para você, que você vai sentir orgulho de você mesma, você já vai estar se ocupando. Aí, todas essas emoções negativas que você, porventura, possa estar sentindo, elas começam a ser neutralizadas, né? Então, você ter orgulho daquilo que você construiu. Você construiu uma coisa e você vai ter orgulho daquilo que você construiu. E depois que você construir, ninguém vai poder destruir.
Depois que estiver pronto, depois que estiver realizado, já era, você já construiu, ninguém vai poder destruir, entendeu? Então, a Ofra, ela tem uma frase muito sábia, onde ela diz assim, ó, a maior aventura que você poderá viver é a vida dos seus sonhos, não é legal? Então, sou um sonhador mesmo. Então, sabe que todo sonhador é meio pancada. Mas é um maluco beleza, ele pensa em coisas assim que não estão assim nessa esfera material. Então, olha só, eu vou repetir o pensamento da Ofra. Ela diz assim, ó, a maior aventura que você poderá viver é a vida dos seus sonhos. E então, você vivendo isso, você vai poder chegar ao estágio que a Cora Coralina chegou, que ela foi reconhecida aos 75 anos. Mas ela foi reconhecida, morreu com 90 e tal. E o último que eu tenho aqui, que foi com a Ivete Sangalo, eu assisti uma entrevista dela. A Ivete Sangalo, ela foi indagada da seguinte forma, né? O quanto ela se via como uma mulher empoderada. E ela respondeu assim foi a resposta dela. Ela disse que ela se sentia empoderada por ter a capacidade de dar a volta por cima diante de todos os desafios que ela teve de encarar sem abaixar a cabeça. Por isso que ela se sentia empoderada. O empoderado não é você ter muito dinheiro no banco. Dinheiro é muito bom. Quem é que não gosta de dinheiro e precisa de dinheiro, né? É muito bom e todos nós precisamos, né? E muitas das vezes não é você ter uma resposta na ponta da língua, porque nós temos cabeça para pensar que nós sabemos que nós somos muito mais sábios do que o sexo masculino, né? Vocês sabem disso. Então, é você ter a capacidade de você saber dar a volta por cima em tudo aquilo que aparecer diante de você e você continuar levando uma vida de uma forma crescente. Resumo, desenvolver a capacidade de acreditar em si mesma e do que você é capaz. Esse é o resumo. Eu achei muito legal a resposta que ela deu, né? Eu achei muito legal. Então, traduzindo no campo físico, essa colocação assim da Ivete Sangalo, ela diz que ela não se sentiria desempoderada se ela tivesse abaixado a cabeça para qualquer circunstância negativa. Isso não é só para ela, não, é para todo mundo, né? Agora, um dos fatores com que você pode se manter de uma forma erguida é você ver o galo como exemplo, tá? Como é que o galo anda? O galo, ele anda de uma forma majestosa. O galo, ele impõe assim, sabe? Ele empina o peito, ele levanta o gargalo dele lá para dar a cantada dele. A natureza dele fez ele assim. Você nunca vai ver um galo de cabeça baixa porque a galinha morreu, que traçaram o pescoço da galinha. Então, são coisas que aparentemente elas parecem cômicas, mas elas fazem muito sentido se você tiver a sensibilidade de observar tudo que acontece na natureza. Então, você fala assim, Carmen, eu não tenho tempo nem para reparar essas coisas. Não tem tempo, trate de ter esse tempo. Porque muitas das vezes Deus fala através das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Ele fala, te toca e te mostra, e para que você possa ser um animal que não é imagem e semelhança de Deus. Ele, por natureza, ele tem uma postura imponente, e ele anda de cabeça erguida, e a própria natureza, ela se faz assim, olha, se você anda de uma forma majestosa no andar, olhando para cima como o galo, e se uma pessoa anda dessa forma e o outro anda cabisbaixo, olhando para baixo, sem perspectiva, sem esperança, você está em desarmonia com o universo. Se uma pessoa anda de cabeça baixa, ela está em desarmonia com o universo. Porque Deus, quando criou o mundo, criou todas as coisas, os pássaros, as flores, tudo que é de mais belo em todo o cenário do planeta, ele não colocou nada triste aos nossos olhos. Tá? Então, o que acontece? Nós temos que acompanhar o curso da natureza, nós temos que nos inspirar naquilo que a gente vê, para que a gente possa reconhecer que o desafio que a gente tem é café pequeno diante de todo o poder de Deus, não é? E como bem disse o Henry Ford, ele diz assim, olha, se você pensa que você pode vencer esse desafio, conquistar esse sonho. A Ofra também teve sucesso, não foi tão jovem assim, ela já teve o sucesso dela, é uma mulher bem madura. Então, se você pensa que você pode, você pode. E Henry Ford concluiu, se você pensa que você não pode, você está coberto de razão. A decisão, a resposta e o resultado está nas suas mãos, tá? E como diz aqui o
o livro de Provérbio 17:7, né? 17:7, que o amigo, no dia da necessidade, o amigo, no dia da angústia, ele se faz irmão. Essa é a minha palavra, essa é a minha reflexão que eu tenho para deixar no dia de hoje. Que o amigo, no dia da diversidade, no dia da angústia, ele se faz irmão. Então, você veja bem, quantos irmãos a gente tem, quantos amigos a gente tem. Então, se você não tem mais companhia dos seus irmãos, dos seus filhos, do seu marido, sabe? Mas você pode ter a pessoa mais próxima, que no dia da tua ou da angústia dele, ele pode se fazer irmão. Irmão é aquele que estende a mão, é aquele que está sempre, ou quando pode, ou sempre que pode, ele pode estar do teu lado, te dando todo apoio, todo carinho, todo afago, todo reconhecimento que todo ser humano precisa, tá bom? Então, uma boa semana, uma boa etapa, um dia de vitórias, sabe? E esse segundo semestre vamos pegar firme no nosso trabalho aí, que eu declaro aí, em nome de Jesus, que vão vir muitas notícias boas para todas as nossas vidas, tá bom? Grande beijo, grande abraço para todos, tá? Tchau, tchau!